Olá! Se você tem dificuldade em perder peso, ou pior, se você tem dificuldade em manter longe os quilos que você já perdeu, ou seja, se você tem tendência ao chamado efeito ioiô, eu quero te dizer que existe uma maneira mais simples e mais sustentável de você emagrecer e de você manter-se magro no longo prazo. Eu digo isso por experiência própria, porque eu fui uma pessoa que perdi 15 quilos 4 anos atrás e nunca mais recuperei. Então fica comigo nos próximos minutos que eu vou te contar o que foi que eu fiz para conseguir isso. Tá? Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Ailton Souza, eu sou autor de um blog chamado paleodiario.com, um blog razoavelmente conhecido. Bem, a minha história com ganho e perda de peso, resumidamente, é o seguinte: eu fui uma criança gordinha e durante a adolescência eu emagreci bastante. E aí veio a faculdade, meus 17, 18 anos, e aquela vida de faculdade, festa, cerveja, pizza, sorvete, comidas na madrugada. E rapidamente, em um ano de faculdade, eu engordei nada menos que 12 quilos. Foram quilos muito rápido que apareceram na minha vida. E quando eu me dei por conta, as minhas roupas já não me serviam mais, e eu falei, poxa, eu não quero isso para mim, eu quero perder esse peso. E eu fiz, para perder aqueles 12 quilos, o que eu sabia na época, que é a sabedoria convencional, é o que todo mundo sabe que precisa fazer para perder peso. Bem, eu passei a comer menos, eu passei a comer menos gordura, literalmente eu parei de comer carne durante um ano, eu parei de beber bebida alcoólica e eu comecei a praticar esporte, capoeira. Bem, funcionou, isso funcionou. No prazo de um ano eu perdi aqueles 12 quilos. E eu continuei com esse peso aí, depois dessa perda, eu continuei com o meu peso estável por algum tempo, mas ele foi lentamente crescendo de novo, porque eu voltei aos meus hábitos alimentares antigos. Apesar de manter a capoeira, eu voltei aos hábitos alimentares antigos. Eu voltei a tomar cerveja, voltei a comer carne, voltei a comer chocolate. E, bem, tudo isso entrou em parafuso completo por volta de 2007, quando eu tive um acidente e precisei fazer cirurgia no ombro. Aí eu parei com a atividade física. Bem, sem atividade física e já de volta à minha alimentação anterior, eu ganhei o meu peso todo de novo e ainda mais. Eu tinha ganhado 12, perdi 12, dessa vez eu ganhei 15. Em 2013, eu decidi que já era hora de mudar de vida de novo e procurei orientação com nutricionista. E o que eu recebi foi o que a gente recebe, em média. É uma dieta que me dizia para comer pouco, para comer tudo integral, e para fazer exercício com constância. O exercício eu não tinha como fazer, pelo menos não com a intensidade que eu gostava, porque eu já não tinha mais o meu ombro. Eu tentei fazer a dieta convencional, mas eu não consegui durar nem uma semana, porque eu ficava sempre com fome, estava sempre aquela sensação de que estava faltando comida. E por conta disso eu comecei a pesquisar e descobri o mundo das dietas de baixo carboidrato, nomeadamente dieta paleo e dieta low carb. E isso virou a minha cabeça. Eu entrei para estudar esse tipo de coisa, para ler, para entender. Como eu sou um cara que vem da área de ciências exatas, eu queria saber o porquê das coisas. E, bem, funcionou tão bem para mim, os meus 15 quilos aí, eles se foram embora em pouco menos de 6 meses, que eu adotei aquilo para mim como meu estilo de vida. E a partir daí eu montei esse blog e comecei a falar sobre isso. E cada vez mais gente vinha me perguntar o que eu tinha feito. E eu percebia que na maioria da cabeça dessas pessoas estavam implantados alguns mitos que a gente aprende desde a nossa infância, que são uma espécie de verdade para a nossa sociedade atual. E o primeiro mito é que para perder peso a gente precisa reduzir as calorias. Esse eu não chamaria nem de mito, mas de meio mito. Por que meio mito? Porque para perder peso é preciso reduzir calorias, sim. Isso precisa ser feito. A questão toda é como se faz isso. Uma alimentação saudável, convencional, que a gente entende assim, convencional, ela vai te dizer para comer alimentos que tenham poucas calorias. E, bem, no longo prazo, o que a estatística diz, não sou nem eu, é a estatística que diz, é que isso não funciona. 98% das pessoas que tentam fazer uma dieta de restrição calórica falham.
É estranho, porque você imagina o seguinte, tem pessoas querendo ir daqui para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Todo mundo viaja para os Estados Unidos e 98% dos aviões caem e morre todo mundo. Poxa, eu não embarcaria numa viagem dessa. Né? No entanto, as pessoas que chegam lá em Miami mandam fotos da praia, as poucas que sobraram, os 2% que sobraram, mandam as fotos, a gente fica impressionado, todo mundo quer fazer igual. Né? E esquece que aqueles 2% são uma minoria insignificante. Né? O que a estatística fala sobre dieta convencional é isso. Só 2% tem sucesso. Mas por quê? Por que só 2% tem sucesso? A resposta disso aí é o controle de fome e de saciedade. Tá? E isso passa por uma via muito importante, que geralmente é ignorada, que é a via hormonal. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, que saiu um pouco do mundo da dieta. Imagine uma pessoa que tem nanismo, é um anão. O nanismo tem muitas origens diferentes. Uma possível causa de nanismo é o indivíduo não tem a produção de hormônio do crescimento, é o hormônio GH. Para uma pessoa que não tem hormônio GH, ela pode comer o tanto que ela quiser, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Então, ou seja, não é porque ela está comendo mais calorias que ela cresce. Né? Não é assim que a coisa funciona, não é tão simples assim. Calorias são importantes sim, mas tem que estar sempre acompanhadas, né, de uma mudança hormonal, senão você não vai sair do lugar. A sua chance de sair do lugar é, como eu falei, 2%. E por que isso acontece? Na prática, o hormônio principal que controla o balanço energético no nosso corpo, né, é a insulina. A insulina, ela tem diversos papéis dentro do nosso corpo. Né? Um dos papéis da insulina é regular a distribuição da energia. E como é que ela faz isso? Toda vez que a gente come um carboidrato, ou seja, pão, ou macarrão, ou açúcar, ou fruta, ou mandioca, ou batata, né? tudo isso são carboidratos. E esses carboidratos eles vão ser digeridos e vão ser transformados em glicose. E essa glicose vai circular no nosso sangue. Tá? Uma vez que a glicose está no nosso sangue, ela tem que ser removida, porque a glicose no sangue ela é tóxica. Ela não pode ficar no sangue, ela tem que ser dada um destino. O que a insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, o que a insulina faz é tirar a glicose da corrente sanguínea e entregar a glicose para uma célula muscular, para que a glicose seja convertida em energia e a gente possa se movimentar. Bem, se essa célula muscular estiver cheia de energia, não cabe mais glicose nela. O que a insulina tenta fazer então é converter essa mesma glicose em gordura, né, e estocá-la dentro de uma célula do tecido adiposo, né, a famosa pança, pneuzinho ou barriga. Bem, na nossa dieta convencional, a gente come muito carboidrato, muito. A gente come pão integral, come macarrão integral, toma um suquinho, come um pão de queijo, come frutinhas no lanche. Cada um desses carboidratos ingeridos, ele vai elevar um pouco a glicemia, que é a glicose no seu sangue. E a cada vez que a glicemia sobe, a insulina entra em ação. Pode acontecer duas coisas. A coisa número 1 é, as suas células musculares estão sempre cheias. Tá? Então, a insulina não tem outra escolha a não ser converter aquela glicose em gordura. Né? Por quê? O estoque de glicose dentro do músculo, ele é finito. Tem um número, uma quantidade de glicose finita que pode ser estocada. Já a quantidade de gordura que o humano pode estocar é virtualmente infinita. Né? Então, uma pessoa ela pode ficar tão gorda quanto ela queira. É claro que muitas vezes a pessoa não quer ficar gorda, mas ela fica. E o processo de engorda ele pode acontecer infinitamente, até que a pessoa passe mal por excesso de peso, por exemplo. Mas isso, o estoque de gordura ele não tem fim. Bem, então essa é uma possibilidade. A sua célula muscular está cheia e a glicose é convertida em gordura pela insulina. Outra possibilidade é, como a gente está comendo sempre tanta glicose o tempo todo, tanto carboidrato o tempo todo, as suas células musculares elas começam a ficar resistentes à insulina. A insulina não faz mais efeito sobre elas. Então, quando a insulina traz a glicose para tentar colocar na célula do músculo, ela não passa da porta. Ao mesmo tempo, a glicose não pode ficar no sangue, porque, como eu disse, ela é tóxica. A insulina não tem outra escolha a não ser converter essa glicose em gordura. Né? O resultado nos dois casos é o mesmo, é ganho de peso sob forma de gordura. Tá? Bem, como que se soluciona isso? A solução é você controlar o volume de insulina em circulação.
E você só controla o volume de insulina em circulação, né, se você ingerir menos glicose. E nesse momento é que as pessoas falam, ah, mas eu preciso de glicose para sobreviver. E a resposta é, você precisa sim, mas que tanto você precisa? E você precisa realmente comer glicose para obter glicose? Então vamos pegar essas duas questões então. A quantidade de glicose necessária é um ponto. Tem tecidos no nosso corpo que precisam de glicose. Por exemplo, as células do seu sangue só funcionam com glicose. Então você tem que ter glicose para abastecer as suas hemácias, né, as células vermelhas do sangue. O seu cérebro, ele pode funcionar com uma taxa menor de glicose, mas ele precisa de pelo menos 40% da energia dele tem que vir de glicose. Aí você se pergunta, poxa, mas se eu não comer glicose, de onde que ela veio? Bem, ela veio de um lugar chamado fígado, que todos os humanos saudáveis têm um fígado funcionando direitinho. Um dos papéis do fígado, entre muitos outros, é produzir glicose. Tem um processo chamado gliconeogênese, que ele pega gordura que você comeu, proteína que você comeu, vitaminas que você comeu, sais minerais que você comeu, água que você bebeu, combina tudo isso e te dá glicose. Ou seja, a glicose do seu cérebro, ela pode estar vindo dessa gliconeogênese. Tá? Então é o seguinte, quando as pessoas falam dieta paleo vai te proibir de comer carboidrato, essa pessoa está agindo de má fé ou ela não conhece a dieta paleo, porque não é isso. Tá? Dieta paleo ela vai possivelmente diminuir a quantidade do carboidrato que você come, ela vai certamente melhorar a qualidade do carboidrato que você come, mas ela de maneira alguma vai cortar o carboidrato da sua dieta. Não é necessário. Simplesmente isso. Tá? Mas ainda que ela cortasse o carboidrato no zero, ainda assim, se você comer proteína suficiente, proteína de qualidade, gordura de qualidade suficiente, sais minerais, vitaminas e água, o seu fígado vai pegar tudo isso e produzir a glicose que você precisa. Tá, ok? Bem, um outro mito recorrente, e eu passei por ele também, é o mito de que a gente tem que fazer exercício para perder peso. Né? Porque o que as pessoas sempre citam era, ah, mas no tempo da minha avó, a minha avó trabalhava na roça e ela era magrinha. Hoje em dia a gente trabalha na cidade, fica sentado, ninguém mais faz esforço e nós estamos obesos. Bem, a refutação disso é muito simples e tem um estudo recente, né, que pega isso de jeito. Eles compararam o gasto energético de uma tribo de caçadores-coletores na África com um grupo de operadores de bolsa de valores em Wall Street. Né? Obviamente, os caçadores-coletores passam boa parte do dia deles caçando animais e coletando raízes, frutas, nozes, o que for. Né? E o pessoal de Wall Street fica o dia inteiro sentado, trabalhando com computadores. Qual foi a constatação deles? O gasto energético dessas duas tribos, a tribo de Wall Street e a tribo africana, o gasto energético é basicamente o mesmo. As pessoas gastam mais ou menos o mesmo tanto de energia. Poxa, mas como? Bem, o cérebro é um consumidor de energia voraz. Quem está em Wall Street atrás de um computador, o cara está o dia inteiro estressado, pensando, né, e atuando ali, fazendo as operações de bolsa de valores. Ele está gastando muita energia. Quem está na tribo africana passa o dia inteiro se movimentando, caçando ou coletando, vai tendo um gasto energético considerável. Mas no frigir dos ovos, no final das contas, o gasto dos dois é o mesmo. Então por que a tribo africana as pessoas são saudáveis e magras e na tribo de Wall Street as pessoas são, na média, obesas e doentes? Será que a solução disso aí não está no que eles comem? Porque não é atividade física, certo? Não é a atividade física que está fazendo a diferença para eles. Então, quando a gente olha por esse viés, você vê que esse mito de eu tenho que me exercitar para emagrecer. Você não tem que. Exercício físico é muito bom. Todo mundo deve fazer para melhorar o condicionamento, para ganhar massa muscular, para tudo isso, mas não para emagrecer. Como forma de emagrecimento, o exercício puro, ele não funciona no longo prazo também. Tá? As pessoas elas costumam superestimar o quanto elas gastam de calorias na academia e elas costumam subestimar o quanto elas consomem. É difícil a gente julgar isso. Né? Nossos sentidos humanos são limitados nesse quesito. Mas pega um caso clássico. Né? Uma latinha de refrigerante vai te custar o volume de calorias aproximado
de uma corrida à velocidade média de 2 horas na esteira. Agora me fala o seguinte, se você vai numa festa, você vai tomar 2 latinhas de refrigerante só? Né? Ou uma latinha só? 2 latinhas já são 4 horas de esteira. Você vai correr 4 horas de esteira depois? Ninguém vai. Por isso que a gente diz que não dá para compensar malhando o que você fez errado comendo. A solução tem que vir sempre pela via da dieta. Né? Não se tratando de dieta, no longo prazo, são aqueles 2% de aviões, né, que chegam lá. A maioria das pessoas vai falhar. Tá? Bem, dados esses 2 mitos, o mito das calorias e o mito do exercício, o volume de perguntas que as pessoas me fazem quase sempre cai nisso. Né? E aí eu decidi compilar um material para esclarecer as pessoas, né? De maneira que eu conseguisse atingir mais gente, propagar esse estilo de vida, porque do ponto de vista de saúde, ele é sustentável, ele é saboroso, tá? E melhor, ele dá resultado. Tá? Bem, pensando nisso, eu criei um manual, que eu chamo de Manual para a Jornada, porque eu considero que a adoção de uma dieta paleo, ela é uma jornada, você vai ter que passar por vários estágios. Tá? E esse manual, ele é composto por 4 obras, basicamente. Né? A primeira obra é um livro que eu chamo de Dieta Paleo mesmo, né? E esse livro, essa revista, né, ela vai destrinchar para você a história, a pré-história, a bioquímica, né, e uma boa parte da política por trás da situação nutricional do mundo hoje em dia, porque houve muita política envolvida. Né? A humanidade, a gente só passou a comer esse volume de carboidrato há pouco mais de 40 anos. Foi exatamente quando começou a guerra às gorduras, quando se começou a dizer que gordura, principalmente gordura animal, fazia mal. Então, nesse primeiro livro, eu trato desse assunto. No segundo livro, né, o segundo livro ele foi publicado inicialmente em 1863. Então, é um livro mais que centenário. Né? Ele foi escrito por um senhor chamado William Benting, que era um inglês. E o William Benting ele foi obeso a maior parte da vida dele e sempre tentou tratar a sua obesidade pelas vias conhecidas, como eu disse antes, né? Comer menos e fazer mais exercício. Isso nunca deu certo para ele. Né? Até que ele conheceu um médico chamado Claude Bernard, né? E Claude Bernard sugeriu a ele uma mudança dietética apenas. Ao fazer isso, o Benting ele emagreceu 20 e poucos quilos e ele ficou tão feliz, tão empolgado com aquilo, que ele lançou o primeiro livro de dietas da história, que é esse livro que está incluído no meu manual. Tá? E o livro dele fez tanto sucesso na época, né, foi tão bem aceito, ajudou tanta gente, que o sobrenome do William Benting entrou para a língua inglesa. Né? Hoje, em inglês, quando se diz, por exemplo, em inglês da Inglaterra, tá? I'm Benting, eu estou falando, eu estou de dieta. É isso, o sobrenome dele virou sinônimo de dieta. Tá. Esse é a segunda parte do meu manual. A terceira parte do meu manual é o meu livro de culinária. Né? São receitas que eu ou adaptei ou criei. Eu uso na cozinha da minha casa mesmo para fazer meus pratos. Então você vai achar doces, salgados e algumas massas, né? Para quem gosta da textura de pão e de bolo. São 40 receitas aproximadamente. Tá? A quarta parte do manual é uma palestra minha de 2 horas e meia, onde eu vou destrinchar a fundo, aí é detalhado mesmo, né, tudo que você precisa saber, né, sobre dieta paleo e como implementá-la. Tá, okay? Então, esses 4 materiais juntos, o valor deles seria de R$ 91. Eu estou pedindo por eles R$ 64,99 e você pode dividir em até 10 vezes. Tá? E, bem, só para te ajudar na decisão, eu coloquei junto ainda mais 3 bônus. Tá? O primeiro bônus é um diagrama, que eu chamo de diagrama de decisão, que é enquanto você não internaliza o que você pode e o que você não pode comer, enquanto você não sabe de cor, né, de coração, enquanto você não está dentro disso, você pode fazer uso do diagrama. Né? Ele é composto de perguntas simples, de maneira que quando você pensa em um alimento, você vai seguindo, você começa pelo início do diagrama e ele vai te fazer perguntas simples, do tipo, é uma planta? É um animal? Você vai respondendo sim ou não e ele vai te dar 3 desfechos possíveis, que é coma, não coma ou coma com moderação. Tá? Esse é o meu primeiro bônus. O meu segundo bônus eu chamo de tabela periódica de alimentos paleo. Eu peguei os alimentos mais comuns do prato do brasileiro e classifiquei de acordo com o teor de carboidratos.
Né? Para que isso serve? Na prática serve para você saber o que você pode comer, né? Já tem uma lista pronta ali, mas principalmente para você conseguir fazer substituições do que pelo que e para você organizar listas de compras. Tá? Porque quando você entra no supermercado hoje em dia é uma coisa cruel. No supermercado, os produtos que vale a pena comer, eles estão sempre no fundo e nos cantos. Né? O meio do supermercado é sempre um perigo, vai estar cheio de porcaria para a gente comprar. E eles nos empurram isso. Tá? Então, esse é o segundo bônus. O terceiro bônus é um trecho do livro de uma grande amiga minha, a Dirlene Dadio. A Dirlene é cozinheira profissional e ela escreveu um livro chamado Apaixonados por Bacon e Chocolate. E ela gentilmente me cedeu um trecho desse livro para eu oferecer como bônus, né, para as pessoas que levarem meu produto. Mas então é isso. Você leva então as 4 obras iniciais, que é a Revista Dieta Paleo, o livro do William Benting, o meu livro de culinária, a minha palestra, e mais os 3 bônus, que são o diagrama de tomada de decisão, a tabela periódica de alimentos Paleo e o trecho do livro Apaixonados por Bacon e Chocolate. Você leva tudo isso, ao invés de R$ 91, você leva por R$ 64,99 em até 10 vezes. Tá? E só relembrando, né, eu me esforcei o máximo para fazer um bom trabalho, mas é possível que você não goste do meu estilo de escrita. Tá? Bem, e se você não gosta do meu estilo de escrita, se você não estiver satisfeito, o que eu sinceramente duvido, você pode pedir seu dinheiro de volta. Né? Eu vou te devolver sem fazer nenhuma pergunta, mas se você quiser me explicar o porquê que você está devolvendo, eu vou ficar bastante feliz. Tá? Então é isso. Eu te convido a fazer essa jornada, né, e te garanto o seguinte, o caminho ele é suave. Ele é suave. Eu posso te afirmar uma coisa, não tem atalho. Qualquer pessoa que esteja te prometendo emagrecer dezenas de quilos de uma vez, o cara vou te emagrecer 10 quilos em um mês, 20 quilos em um mês, essa promessa ela é muito perigosa de se fazer. Não porque não aconteça. Eu já vi pessoas perderem mais de 10 quilos em um mês. Eu perdi 8 quilos em um mês. Tá? Mas a partir de quando alguém te faz uma promessa disso, ele está colocando o nome dele em jogo. Tá? Então é isso. Não existe atalho. Não tem atalho. Mas você consegue tomar providências, melhorar a sua logística, de maneira a otimizar o seu processo. Né? Não é mágico. Não é mágico. Tá? Vai demandar estudo da sua parte. E principalmente essa tomada de consciência do que te faz ganhar ou do que te faz perder peso, é isso que é empoderador. E é por isso que eu quero chegar no maior número de pessoas. Eu acredito no que eu escrevo, porque eu vivenciei isso em mim e eu já vi isso em mais de uma centena de pessoas que eu ajudei. Certo? Então fica feito o meu convite. Tá? Se você quiser experimentar um novo estilo de vida, né, ficar magro, emagrecer e ficar magro para sempre. O caminho está aberto, ele é suave, e se você quiser vir comigo, vou estar sempre aberto para responder as suas perguntas. Te encontro no caminho.